2 Pedro, capítulo 1, pertinho aí de Apocalipse, é fácil de achar. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, verso 16 ao verso 21. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 ao verso 21. O tema da nossa mensagem hoje é: não seguimos fábulas. É exatamente isso que Pedro diz no primeiro verso. Ele diz: nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Na página 3 da nossa ordem de culto está aí o começo da nossa exposição. Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a verso 21. Amém? Então ouça com atenção e com fé a leitura desta que é a palavra de Deus. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz, dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca, jamais foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos mais uma vez a Deus na oração. Senhor bendito, nós estamos diante da Tua palavra, palavra esta que é poderosa para salvar as nossas almas, palavra que é geradora de vida, porque quando o Senhor diz, haja luz, há luz, porque quando o Senhor diz para o morto, venha, o morto vem. Deus bendito, nós somos os mortos, vem até nós com a Tua palavra. Que nesses próximos minutos, Senhor, o nosso coração e a nossa mente estejam atentos à Tua voz. Que possamos, como Maria, assentar aos pés da palavra e recebê-la com fé. E que essa palavra venha a nos transformar. Nos ajude, Deus. Nós somos dependentes de Ti, nós precisamos de Ti. Venha mais uma vez e nos auxilie. É o que pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos no meio de duas grandes séries, né? Nós terminamos uma série de exposição sobre discipulado, e nós temos o sermão de hoje, e a partir da próxima semana nós vamos expor toda a primeira carta de Paulo a Timóteo. E por que nós escolhemos um sermão avulso no meio de grandes blocos, geralmente que nós fazemos de exposição? Porque eu quero tratar algo muito específico, e eu quero que isso fique enraizado no seu coração. E o que eu quero tratar hoje, meus irmãos, é que nós não seguimos fábulas. Nossa fé não é uma fé que nós inventamos, não é uma fé que alguém inventou, mas é uma fé recebida. A nossa fé está enraizada na pessoa bendita do nosso Salvador Cristo. A nossa fé está enraizada na história, a nossa fé está enraizada no testemunho dos apóstolos, a nossa fé está enraizada no testemunho dos profetas, a nossa fé está enraizada no próprio Deus que vem, se faz carne
e o pai olha e diz: este é o meu filho amado, ouça o meu filho. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, e é isso que eu quero que fique fixado no seu coração, porque, meus irmãos, nós lutamos contra várias coisas, mas a pior delas é a incredulidade. Nós lemos um trecho da segunda carta de Pedro. Enquanto a primeira carta, Pedro está muito preocupado com ameaças externas, e Pedro então, ele escreve para uma igreja que está sendo perseguida, e ele fala: vocês são forasteiros aqui, vocês são peregrinos, vocês não moram aqui, a sua pátria é a pátria celeste, então embora aconteça alguma coisa aqui, eles podem matar vocês, mas vocês lembrem, vocês não são daqui, vocês não pertencem a esse lugar, a pátria de vocês é outra. Então Pedro exorta a igreja e ajuda a igreja a atentar contra a ameaça externa. Só que a segunda epístola de Pedro é interessante, a gente pode analisá-la de diversos aspectos, mas olhando por essa ótica, enquanto a primeira epístola está falando sobre ameaças externas, a segunda vai falar sobre ameaças internas. Meus irmãos, é isso que a gente tem que preocupar, mas nós às vezes e geralmente mudamos as coisas. Nós pensamos: o governo X se levantou, acabou a igreja de Jesus vai acabar, porque o comunismo vai chegar e a igreja vai acabar. Meus irmãos, a igreja já passou sobre comunismos, a igreja venceu Nero, a igreja venceu Hitler, a igreja venceu os grandes homens que quiseram destruir a fé. E como Tertuliano diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais crentes eram mortos no Coliseu, mais a igreja crescia. Porque quem era crente naquela época? É só quem era verdadeiramente. Porque se você falasse que você segue Jesus, então você dizia: Jesus Cristo é Kyrios, Jesus Cristo é Senhor. E você não dizia Nero é Senhor, você ia ser morto. Só que ao ver aquele testemunho de fé, a multidão ensanguentada se convertia, porque nós nunca vimos um povo desse jeito. Nós vamos ler um trecho da Epístola de Amuleto, que é uma epístola do segundo século, datada do ano 120. Nós vamos ver como que é o compromisso dos cristãos. Mas, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção para você é que o maior problema que você enfrenta não é o governo X ou Y, não é a oposição que vai vir, porque se a oposição vem, nós estaremos com o Senhor, porque o Senhor já venceu, irmãos. A gente luta uma guerra que a gente já venceu ela. Nós lutamos, nós queremos ser fiéis, mas no fim das contas, nós podemos descansar. Jesus já venceu por nós podemos descansar no nosso Cristo que já venceu. Então a gente não tem que ficar tanto preocupado com a ameaça externa, mas tem uma coisa que tem que te preocupar. E o que tem que te preocupar é a sua própria incredulidade, porque é a sua incredulidade que pode te afastar do seu Salvador. O que deveria te preocupar não são coisas que durante um período podem te fazer mal, mas não podem te fazer mal eterno. O que deveria te preocupar é aquilo que eternamente você sofre prejuízo com isso, é a incredulidade. E por isso que eu quero nessa mensagem lembrar vocês da nossa esperança, porque a nossa esperança é uma firme esperança. Todos têm esperança. Se você conversar com o seu vizinho que não conhece a Deus, ele vai dizer qual é a esperança dele. Eu tenho a esperança de um dia ser famoso, então as pessoas me reconhecerem, ou de eu ter muito dinheiro, ou de eu construir minha casa, ou de ter o bem X ou Y, ou de ter o corpo X ou Y. E as pessoas lutam, e elas batalham, elas acordam cedo por conta da esperança delas. Mas todas essas esperanças se vão, porque não há nada que você consegue se apegar e dizer: isso é meu. Pensa naquilo que é mais sólido, pensa na coisa mais sólida, alguma coisa que você pode dizer, se apegar a essa coisa e dizer: isso é meu. Nós temos muitas coisas que são sólidas. Por exemplo, isso aqui é um lugar sólido, correto? É o chão que você está pisando, é sólido. Só que isso vai passar. E ainda que isso aqui não passe, você vai passar isso, fica. Porque você é menos sólido que isso.
Mas o que nós somos chamados hoje, o que eu quero que você entenda, meus irmãos, é que nós temos algo mais sólido que a própria realidade. Nós temos algo mais sólido que o lugar que você está pisando, que é a palavra do nosso Cristo. Porque o nosso Cristo diz: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais. No que você quer colocar sua esperança? No céu e terra? Céu e terra passam. Tudo que a gente pode pensar e queremos nos apegar a essas coisas, nós dizemos: eu vou me apegar a isso, isso vai me dar segurança, isso vai me dar paz. Passa. Os céus e a terra, esse grande salão, a sua casa, os seus projetos, tudo que você pode conceber debaixo do sol, tudo, absolutamente tudo vai passar, inclusive você. Mas as minhas palavras jamais. Meus irmãos, nós podemos nos apegar às palavras do nosso Cristo. Mas na verdade o que eu quero fazer com você hoje é uma pergunta: você pode se apegar? Ou a que você se apega? E que você tem esperança? E que você pode dizer: isso é firme, aqui eu posso construir minha casa. O que nós vamos ver? Nós podemos confiar no nosso Deus, meus irmãos. Nele nós podemos confiar. E antes de preocuparmos com ameaças externas, nós somos chamados a preocupar com a maior ameaça que está aqui dentro. Como diz John Piper, num videozinho, Faça Guerra, em alguns livros também, ele diz: o meu maior inimigo não é Satanás. Não, sim, Satanás é meu inimigo. Sim, ele quer me destruir. Mas ele não tem base nem poder para agir se não for o meu próprio pecado. Pense na história de Jó. Quem é Satanás? Satanás é o cachorro na coleira de Deus. Por que nós tememos tanto? Satanás vai até onde permite e ordena que ele vá. Não toque em Jó, não toque na família de Jó, e não toque só apenas nos bens. Então ele vai e toca apenas nos bens. E por que ele não toca em Jó? É porque ele não quer? É porque ele não pode. Ele não toca. E aí depois, tudo bem, pode tocar na família, mas não toque nele. Então toca, mas não toca nele. Até onde Deus determina. Chega um momento, Deus restitui muito mais, Deus dá muito mais. Ele diz: será que Satanás queria isso? Não! Mas por que então Deus pode restituir tudo a Jó? Porque no fim das contas, Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Nós não precisamos temer a Deus. Como que você pensa no inferno, irmão? Pensa aí a visão que você tem do inferno. Você tem uma visão do inferno, onde em que Satanás reina no inferno. Ele está lá no inferno com seu tridente, ele espeta um e ele atenta o outro, e ele está lá. Enquanto o céu, e aí tem a piada, né? Você vai para o céu, aí conversou com São Pedro, aí foi lá e conversou com Satanás: não te quero aqui, né? É porque ele comanda, não é isso, né? Não é isso. Mas isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia diz que o falso profeta, junto com a besta, serão lançados no fogo no lago de enxofre, onde haverá tormenta eternamente. Satanás não é quem governa o inferno, é Deus que condena. Satanás, o falso profeta, é Deus que está ali em ira contra os dois, é Deus que comanda o inferno, irmãos. Então, no fim das contas, quem que você tem que temer? Satanás ou Deus? É Deus aqui que nós devemos temer. Só que mais do que isso, a gente tem que olhar para o nosso coração e falar assim: não permita que eu me afaste de ti. O teu nome é santo, mas eu não sou. Tu és grande, mas eu não sou. Então é a Deus que nós tememos. Então o nosso maior inimigo, o John Piper diz que o maior inimigo dele não é Satanás. Sim, Satanás é o inimigo dele, mas o nosso maior inimigo, aí o Piper diz, chama John Piper. E o meu maior inimigo chama Anderson. Com toda a minha vileza e maldade. É por isso que eu preciso, domingo após domingo, estar exposto à palavra. Por isso que eu preciso todos os dias estar diante da palavra e clamar: Senhor, me purifique, me faça mais parecido contigo. Eu preciso de Deus. Por isso que eu preciso de todos os domingos me alimentar do Cristo. Ele que me dá força para viver e continuar a jornada. Meus irmãos, por que eu disse tudo isso? Porque nós precisamos de olhar para nós, e muitos dos nossos pecados são fruto da nossa incredulidade. Porque estamos ansiosos, ou porque estamos aflitos, ou porque
Por que nós caímos tanto? Porque às vezes nós não confiamos naquilo que Deus diz acerca da igreja. E a mensagem de hoje, ela serve para colocar uma estaca, uma pedra na sua vida e dizer o seguinte: há uma coisa que é mais real do que a própria realidade que eu consigo enxergar, que é o meu Cristo, e nisso eu posso confiar. No que nós podemos confiar? É a pergunta que a gente quer responder. Portanto, irmãos, eu quero convidar você a abrir na página 4 da ordem de culto, para que você acompanhe a exposição dos 2 primeiros versos, os 3 primeiros, versos 16, 17 e 18. Nós não seguimos fábulas, e é o título da nossa mensagem: não seguimos fábulas. Olha o que Pedro diz no verso 16: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele fala de um aspecto negativo, e depois ele vai falar de um aspecto positivo. Mas a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é esse aspecto negativo. Ele está negando uma coisa. A primeira coisa que ele diz: nós, Pedro, os crentes a quem ele escreve, nós por extensão, nós, meus irmãos, nós não seguimos fábulas. Fábula, a palavra traduzida por fábula é mitos, mito, exatamente. Olha o que o Simon Kistemacher, ele diz sobre isso. O termo fábula, no grego, é o mesmo que mito. De acordo com Pedro, os falsos mestres estão ensinando aos membros da igreja heresias destruidoras, 2:1, e palavras fictícias, 2:3. Pedro acrescenta que escarnecem da promessa de Cristo sobre sua volta. Esses mestres negam a base histórica da mensagem do Evangelho e, em seu lugar, apresentam seus próprios mitos. E o que é um mito? Trata-se de uma história formulada pelo homem para expressar seus próprios desejos, sem qualquer referência à realidade. As Escrituras, pelo contrário, são originadas em Deus. A Bíblia é divinamente inspirada e tem suas raízes na história e é inquestionavelmente verídica. A primeira coisa que Pedro diz é o seguinte: deixa eu falar um negócio com vocês. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Nós não seguimos algo, alguém que esteve pensando na vida e falou: eu vou formular essa teoria. Como, por exemplo, quem fazia isso? Quem que Pedro está dando cotovelada? Está dando cotovelada nos filósofos gregos. Porque o que Platão fazia? Ele pensava no mundo ideal, no mito da caverna. Então ele criava uma teoria de forma engenhosa. Então as pessoas seguiam, eram os platônicos. E tinha então os socráticos, e tinha os estoicos, e tinha os epicureus, e tinham várias histórias de pensamento. E Pedro está falando: não, peraí, nós não seguimos isso. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, gente. E é muito lindo, muito lindo. Eu amo a Epístola de Agneto, que é essa epístola do 2º século, datada do ano 120, porque ela fala exatamente isso. Eu coloquei ela aí na ordem de culto, na página 4, quero que você acompanhe a leitura, só para você entender o ponto. Olha só, a Epístola de Agneto é o seguinte: é um cristão escrevendo a Agneto. Ele é o alvo, o destinatário da carta. E esse cristão, ele vai dizer como que os cristãos viviam, como que era a vida dos cristãos. Os cristãos vivem assim. Primeira coisa, deixa eu falar um negócio: os cristãos não seguem fábulas engenhosamente inventadas. Então ele vai dizer qual era a postura dos cristãos. E lá no capítulo 5 da carta, ele diz o seguinte: os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando: os cristãos não são judeus, gente. Porque os judeus, eles não têm uma religião, e eles se distinguem pela sua língua, pelos seus costumes. Os judeus não têm isso. Ele fala: não, os cristãos são assim, não. Eles não se distinguem, não dá para você entender, porque eles falam grego e falam hebraico, e tem de todo povo. Esse povo, os cristãos, ele não é um povo. Não, na verdade é um povo. Deixa eu te explicar. É um povo, mas não é um povo. É um povo, mas não tem um costume assim específico, uma língua que eles falam. É um povo de toda tribo e nação. É um povo que é mistura de vários povos. É um povo que é uno, mas é diverso. É isso que são os cristãos. E olha como ele continua: a sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam como os outros algum ensinamento humano. Não é assim.
Então, primeiro ele está falando, os cristãos, eles não são judeus. Eles não têm costume, uma língua própria, uma nação própria. Mas eles também não são gregos. Porque a sua doutrina não foi inventada por eles, não. Graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam como os outros algum ensinamento humano. Não é isso que eles fazem. Agora, olha quem são os cristãos, quem somos nós, irmãos. Eles testemunham um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Casam-se como todos, geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Olha que coisa estranha, gente. Esse povo, eles casam como todos os outros. Só que os romanos, eles abandonam os filhos quando não querem. Tem uma carta de um romano do primeiro século que diz o seguinte: se for menino, mantém. Se for menina, mate. Simples. Eu vi a menina, não quero, mais custo. Dote, não. Sai, mata. Se for menino, eu quero. Mantém. Se não for, mata. Sabe o que os cristãos faziam? Eles ficavam nos monturos esperando uma criança ser colocada para ser morta. E quando ela era colocada, eles pegavam essa criança e cuidavam delas. Sabe o que os filósofos gregos, sábios, diziam sobre os cristãos? O cristianismo é uma religião de gente pobre e de mulheres. Por que eles diziam isso? Porque essas meninas eram pegadas, cuidadas e se tornavam cristãs. Tem outra carta que diz: os cristãos cuidam dos pobres deles e dos nossos. Gente, é por isso que a fé cristã dominou o império. A fé cristã dominou o império. Porque quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles amavam. É isso que a gente precisa, gente. Olha a continuação. Não vou poder me deter aqui. Mas olha só. Eles põem a mesa em comum, mas não leito. O que significa isso? Eu falei que não me deter, mas eu me seguro, né? Mas só essa. Eles põem a mesa em comum. Eles são hospitaleiros. Eles têm a casa deles pronta para compartilhar aquilo que eles têm de comida. Eles põem a mesa em comum, mas não leito. Eles não adulteram. Eles são fiéis. Eles compartilham a mesa, mas não compartilham o leito. O leito é protegido. Enfim, mais coisas. Eles estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas. Com a sua vida, ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e apesar disso, condenados. São mortos e desse modo lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo. Olha que lindo, que povo lindo, meus irmãos. Esse povo que nós somos. Um povo que é diferente do mundo que o cerca. Qual é o nosso problema? A gente está muito parecido, gente. A gente está muito parecido com o povo que nos cerca. Meus irmãos, nós somos diferentes. Você consegue ver isso? Você que está na IBR há muito tempo, você consegue enxergar que a gente é diferente do mundo que nos cerca? Será que a gente é assim, irmãos? Como nós falhamos assim? Como nós precisamos clamar do Senhor? Nos dê esse amor. Faça de nós pequenos cristos, um monte de cristãozinho. Por que a gente não inventou isso? Por que a gente nunca inventar isso? Porque é Deus que se revelou. E, meus irmãos, como que o Thales pregou aqui? O nosso Salvador, com todo o poder nas mãos, o que faz? Se veste de escravo, serve. E ele diz: vocês me chamam de mestre, me chamam? E Senhor, eu sou. Vocês fazem bem, eu sou mesmo. Eu sou mestre, eu sou Senhor. Se eu que sou mestre e Senhor lavei os pés de vocês, como que vocês devem viver uns com os outros? Eu fiz assim para dar exemplo, para que vocês façam assim uns com os outros. Meus irmãos, que coisa linda isso aqui. Mas como que a gente pode fazer isso tudo? Eu estou falando de fazer, como que a gente pode? Uma convicção tem que tomar conta do seu coração. E a convicção que tem que tomar conta é que nós podemos confiar no nosso Cristo Jesus. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. A nossa fé não é uma fé esotérica.
Crê, cada um crê no que crê, não existe verdade, né? Você crê de um jeito, eu creio do outro. Meus irmãos, a nossa fé tem enraizada na história. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui conversar com um amigo meu, que não é cristão. Estava falando para ele sobre a fé, sobre a beleza da fé. Ele diz, olha, eu creio que todos nós temos uma energia. E que então eu mando uma energia positiva. E que a parede tem uma energia. E que todos temos as energias. E quando a gente morre, essa energia vai para um outro lugar. Eu falei, poxa, que coisa engenhosamente inventada, né? Tá, mas qual que é a base para você crer nisso? Porque eu creio. Eu acho que é assim. Mas irmãos, por que você crê no que você crê? Você não é como esse amigo meu, você tem uma base para crer. Nós temos os profetas, nós temos o próprio Cristo que se encarna. A nossa fé não é uma fé inventada, é uma fé lastreada pela história. E é isso que eu quero mostrar e provar para você agora. Olha só, a primeira coisa que a gente vai tratar do verso 16 ao verso 18, primeiro eu falei que ele falou negativamente, né? E olha só, então positivamente. Se negativamente nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, o que nós seguimos então? E aí ele vai continuar dizendo, ele diz, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder da vinda do Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos. Pedro está falando, os meus olhos viram. Ele não está falando eu, ele diz nós. E é muito interessante quando você vai acompanhando a carta, ele está falando eu, ele fala Pedro, mas agora ele está falando o seguinte, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro não está falando de uma coisa que ele sente, que ele acha. Pedro está falando, eu vi, eu fui testemunha, nós somos testemunhas oculares. E a pergunta que a gente tem que fazer então é uma só, o testemunho de Pedro é válido? Nós podemos confiar no testemunho de Pedro? A pergunta é, quem é Pedro? Pedro é alguém que nega. Como nós podemos confiar num cara que nega? Exatamente por isso, irmãos, porque ele é alguém que duvidava, que quando ele viu o Messias que ele tinha na cabeça, o Messias político que ia subjugar Roma sendo levado, ele nega, eu não conheço também. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte, o que fez com que Pedro mudasse? Esse Pedro que nega, que vai embora, que abandona o seu Salvador, o que fez com que esse mesmo Pedro, que ninguém tinha botado arma na cabeça dele, ou espada na cabeça para ser mais preciso, ninguém tinha botado uma espada na cabeça dele, e ele falou, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, o que faz com que este Pedro bote o dedo na cara das autoridades judaicas e dizem o seguinte, esse Cristo a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor de todas as coisas. E nós somos testemunhas dessas coisas. E eles pegam Pedro, batem no Pedro e falam para Pedro, para de falar no nome de Cristo. Ele diz, eu não posso falar, não posso parar de falar, não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu tenho visto e ouvido, eu não posso deixar. E eu sou uma testemunha dele. Mas nós vamos te matar, Pedro. Pois que mate. Me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual ao Senhor. O que fez esse homem mudar? Meus irmãos, o Cristo venceu a morte e ressuscitou. A nossa fé é uma fé histórica. Jesus venceu a morte. Pedro diz, nós somos testemunhas oculares. E a pergunta eu volto a fazer, nós podemos confiar em Pedro, meus irmãos? Ele assinou com seu sangue a veracidade das suas palavras. Ninguém estaria disposto a morrer por uma mentira. Mas não é Pedro, é João também, é Paulo também, é Tiago também. Todos esses homens morreram, exceto João, né? João morreu exilado, mas sofrendo pela fé. Mas todos esses homens assinaram a veracidade do seu testemunho com seu próprio sangue. Verdade é que nós podemos confiar nos apóstolos. Mas eu tenho uma outra coisa para dizer para vocês. Não é só a palavra dos apóstolos, irmãos. Pedro diz, primeiro momento, positivamente, a primeira coisa que ele diz, nós vimos, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Mas ele diz, aí ele vai dizer um evento específico,
Porque ele, Jesus Cristo, recebeu honra e glória de Deus o Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A seguinte voz lhe foi dirigida, e nós ouvimos essa voz, dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Nós vimos, verso 16, nós ouvimos, verso 18, a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado. E é muito lindo, porque ele está se referindo aí à transfiguração. Quem estava lá era Pedro, Tiago e João. E quando a voz do céu vem, tem Moisés e Elias, a voz do céu vem e diz: este é meu Filho amado. O que diz? A ele, veja ele, não, ouça ele. Pedro, ouça meu filho. Pedro, confie no meu filho. Por quê? Porque o meu filho é a própria verdade encarnada. Você pode confiar em quê? Na verdade, não é mentira. Meus irmãos, Jesus Cristo é a verdade que se encarnou. É o verbo vivo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E nós vimos, diz os apóstolos, nós ouvimos a voz, o próprio Deus dizendo: este é meu Filho amado, ouça a ele, confia nele. Meus irmãos, mas não só isso, nós não seguimos fábulas, nós podemos confiar no testemunho dos apóstolos, nós podemos confiar no próprio Deus que se fez carne, invadiu tempo e espaço, mas mais do que isso, nós podemos confiar também no testemunho dos profetas. É o que ele vai trabalhar no verso 19, acompanhe comigo. Verso 19 ele diz o seguinte: assim, obrigado meu irmão, assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Meus irmãos, temos ainda mais firme a palavra profética. Eu não tenho tempo para trabalhar tudo, mas eu trouxe um exemplo para vocês, que é o exemplo de Isaías, e como que Deus age na história. Eu quero que vocês entendam como que Deus age. Olha o que Deus diz sobre Ciro, no verso 44, no capítulo 44 de Isaías. Deus está falando acerca de Ciro, está na página 5 da ordem de culto. Nós vamos falar sobre o testemunho dos profetas. Será que a gente pode confiar no testemunho dos profetas? Olha só, Isaías 44, 28 e 45, 1, diz o seguinte: digo a Ciro, Deus dizendo, digo a Ciro, ele é meu pastor, cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, ela será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus está dizendo basicamente duas coisas. Primeiro, que ele vai ungir Ciro, e que Ciro vai libertar o povo, que Ciro é ungido dele para, primeiro, trazer juízo para o povo, né? E que Jerusalém vai ser construída. Mas que coisa! Porque o ministério de Isaías é do ano 739 ao ano 688. Quando Isaías profetiza, o povo nem tinha sido levado para Babilônia. Deus diz não só que Ciro vai levar o povo para Babilônia, porque ele vai fazer o que agrada a ele, e que Jerusalém, que foi destruída, vai ser edificada. Mas ele está dizendo isso, meus irmãos, 140 anos antes de Ciro nascer. Olha só, Isaías profetiza: Ciro, meu servo. Quem que é Ciro? Como assim, Isaías? Isaías, construiu o quê? Tem nada destruído. Vai construir o quê? Então Isaías termina o seu ministério profético, passa 70 anos. Ciro nasce, leva o povo cativo, destrói Jerusalém. Passa mais um tempo, o povo é libertado. Meus irmãos, quem pode predizer essas coisas? Quem pode falar o que vai acontecer? E Deus está dizendo, eu estou falando, e aí você vai acompanhar, para que antes que aconteça, para que quando vocês aconteçam, vocês possam confiar na minha palavra. E Deus ainda fala assim: quem é o Deus que faz isso? Desde toda a antiguidade, que fala o que vai acontecer. Então, Ciro, e é muito legal quando você lê Heródoto, que é o primeiro, considerado o pai da historiografia moderna.
Quando você lê o Heródoto falando sobre as guerras médicas, que é as guerras entre os medos, persas e os gregos, você vê a história de Ciro sendo contada. Ciro, havia uma profecia sobre ele. Quando ele nasce, o que acontece? É um bebezinho assim, como Isaac. Ciro, quando ele está na idade de Isaac, novinho assim, antes na verdade, logo depois que ele nasceu, ele foi entregue a um homem que tinha um objetivo: matar ele. Então ele está frágil desse Ciro, aquele que queria libertar. Porque Satanás sabia da profecia. Ciro, se é Ciro eu vou destruir, é fácil. Porque a estratégia de Satanás é sempre a mesma. Olha lá para o Êxodo, o povo está crescendo, vamos matar. Caim e Abel. Caim já pertence ao maligno. Esse que vai esmagar minha cabeça, vamos matar Abel. Aí Deus suscita 7. Ah, vai vir de Davi o Messias. Vamos matar toda a descendência de Davi. Ele mata, só que não escapa. Aí Jesus nasce. Ah, vamos matar todo mundo, por conta de Herodes. Aí um foge. Por quê, irmãos? Porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Porque não passa uma tio, uma vírgula, um iota da palavra de Deus sem cumprir. Mas aí Ciro está na mão. E o cara vai matar o menino. E ele vai embora e chega em casa para matar o menino. Quando ele chega em casa, não, na verdade, é entregue na mão do general. Aí o general falou o seguinte: esse cara tá velho, se eu matar esse menino, a mãe dele, que vai assumir o trono, vai querer ter treta comigo. Então eu vou dar ele para o outro servo, para o servo matar. Aí tá na mão do outro cara que queria matar o Ciro. Então eu tenho que matar, é ordem, né? Ele vai matar. Só que quando ele chega em casa, eu tenho que matar esse menino. A mulher dele diz: olha, o meu filho morreu. O nosso filho morreu. Então o que a gente faz? A gente entrega o nosso filho, como se foi aquele que estava morto. Nosso filho vai ter um enterro de um rei. A gente cria esse menino como nosso. O menino cresce. O menino vira rei. O menino liberta o povo. 140 anos antes. Um exemplo. E Deus está dizendo para nós o seguinte, e a pergunta que eu faço é a seguinte: você pode confiar nos profetas? Meus irmãos, nós temos uma enxurrada de profecias no Antigo Testamento. Todas elas se cumpriram. Não há uma única profecia que não se cumpre. Nós podemos confiar no nosso Deus, irmãos. Nós não somos como os outros que, por que você crê? Porque eu creio. Que é assim, mais ou menos. Meus irmãos, nós temos uma enxurrada, grande nuvem de testemunhas. Olha a palavra. E Deus está dizendo para a gente, olha isso aqui. E olha o que diz em Isaías capítulo 45, verso 18 a 22. Para a gente caminhar para o nosso fim, irmãos. Olha só quero provar esse ponto. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e Ele a confirmou, e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Falei em segredo, não falei em segredo, nem em lugar escuro na terra. O que ele está dizendo? É o seguinte: olha, o que eu estou dizendo? Eu sou o Senhor, não há outro além de mim, e eu não fiquei escondido, eu anunciei pelos meus profetas. Está aí, é só você ver. Eu não falei em segredo, está revelado. Eu não falei em segredo, está escrito. Olha para o que está escrito: anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Vamos fazer um conselho aqui? Presta atenção. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem foi? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Meus irmãos, olha que coisa magnífica Deus está dizendo. Eu sou Deus, não há outro além de mim. Quem fez isso? Eu estou falando aqui por meio do meu profeta Isaías, que eu vou libertar o meu povo por meio de Ciro. Quem foi o Deus que fez isso? Olhem, atentem essas coisas, vocês vão ver que elas vão acontecer. Olha só, Isaías 46, verso 9 e 10. Lembrai das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, que não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Meus irmãos, Gênesis 3,15, o que está lá? O fim anunciado no princípio. Deus vira para a serpente e diz: o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. E a serpente fica louca. Então ela tenta matar o descendente da mulher de todos os jeitos. E toda a nossa história é a história da serpente tentando matar o descendente da mulher. Mas no fim das contas, o descendente da serpente, ou a própria serpente, consegue
abocanhar o calcanhar do descendente da mulher. Só que no momento em que o nosso Salvador morre, no momento em que ele é abocanhado pelo calcanhar, ele esmaga a cabeça da serpente e ele vence. E nosso Cristo venceu. Isso está no céu desde quando, gente? Desde quando está no céu? E Deus está dizendo o seguinte: quem é Deus além de mim? Que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quem é esse Deus? Meus irmãos, quem é o Deus que disse que enviaria o próprio Filho e enviou de fato e morreu por nós? O que eu quero que vocês entendam? Há promessas passadas e promessas futuras. Deus cumpriu todas as suas promessas passadas. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, Ele é fiel. Meus irmãos, Ele cumprirá todas as promessas. Nós podemos confiar nisso. Isso é mais sólido que o chão que você está pisando. É mais sólido e você pode confiar. Portanto, não é espaço no nosso coração para incredulidade, irmãos. Nós podemos confiar. E uma coisa que eu sempre pergunto para vocês é a seguinte: nós acreditamos naquilo que nós dizemos? Esse é o nosso problema, irmãos. A gente diz um monte de coisa, mas a gente não acredita naquilo que a gente diz. A Bíblia diz o sábio no seu coração, não a Deus. Diz o louco. Diz o louco em seu coração, não a Deus. Vamos lá, onde que o louco diz? No coração. O louco não está dizendo com o lábio. Portanto, o louco pode dizer a Deus. Qual que é o nosso problema? A gente diz a Deus. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo. Nós entregamos tudo a Ele. Só que no nosso coração. O louco está dizendo no coração, não a Deus. Esse é o nosso problema. O problema é que nós às vezes professamos algo que nós não conseguimos sustentar. Porque o nosso amor é oscilante. Por isso que a gente precisa da graça, gente. O tempo todo a gente precisa da graça de Deus. Porque a gente não consegue sustentar o nosso amor até o fim. A gente fala, Jesus, eu não nego. Eu morro com o Senhor. A gente está negando Deus. Só que o nosso Deus é gracioso e compassivo e nos recebe de novo. Essa que é a beleza da nossa fé. Mas nós precisamos, então, de uma vez que nós sabemos disso, começar a viver de forma coerente com aquilo que a gente diz que é. Deixa eu te dar um exemplo. O que a gente diz? Ô meu irmão, a gente não diz que a gente é irmão? A gente vive como irmão? Sim, né, gente? Tem que ser. Então a gente tem que viver isso, a implicação da nossa fé. A gente tem que não só dizer, mas viver de acordo com isso e confiar. E a gente então tem que colocar a nossa salvação em prática e viver à luz desse reino, que é um outro reino. E a gente começa a ser diferente das pessoas que estão ao nosso lado. Então, meus irmãos, eu quero, por exemplo, eu quero mostrar para vocês como que o próprio Jesus diz isso. Olha o que Jesus diz lá em João capítulo 13, verso 18 a 19. Não falo de todos vós, pois bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Eu estou dizendo para vocês, antes que aconteça, eu vou ser traído, eu vou ser morto, eu vou ser entregue, mas eu vou ressuscitar nos mortos. Quem diz isso? Quem pode dizer isso? Jesus, antes de chegar, ele diz, olha, eu vou ser morto, eu vou ser entregue, eles vão matar o Filho do Homem, mas o Filho do Homem vai vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia. E ele diz, e aí meus irmãos, o que acontece? Ele ressuscita, ele vence a morte, ele cumpre o que ele diz, ele vela pela sua palavra para cumprir. E agora o nosso último ponto de hoje, irmãos, está na última página da ordem de culto, na página 6, que é o verso 20, e a gente encerra com o verso 20, e diz o seguinte no verso 20, sabei antes de tudo, então Pedro está querendo provar para a gente, sabei antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo o seguinte, sabei antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas homens falaram, é o testemunho das Escrituras que podemos confiar, movidos pelo Espírito de Deus. Deus falou por intermédio desses homens. É isso que está acontecendo. Gente, tem uma passagem muito legal em Jeremias sobre Baruque, é onde que a gente vai hoje depois. Vamos lá no Baruque. Tem uma passagem que diz o seguinte, tem uma profecia, Isaías diz a profecia e Baruque, que era o escrivão de Isaías, ele escreve.
E a profecia é lida, e o rei faz o que com a profecia? Rasga. Ele rasga a profecia é jogada de fora, acabou a profecia. Aí Deus diz para Jeremias, para falar para Abacuque, ele diz o seguinte: olha, então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam escritas no primeiro. Deus está dizendo o seguinte: é minha palavra, e por mais que o rei se oponha e queira destruir minha palavra, eu velo pela minha palavra, para que minha palavra seja confirmada. A palavra de Deus é confirmada e protegida pelo próprio Deus. Eu vou te dar um exemplo prático e histórico sobre a confiabilidade do Novo Testamento. Meus irmãos, não existe nenhum documento antigo como o Novo Testamento. Não existe. Como que você olha se um documento ele é confiável? Por duas coisas. Primeiro, você tem que ter um espaço pequeno de tempo em que os documentos foram escritos e que nós temos cópias dele. Vocês conseguem perceber isso? Por exemplo, se eu estou conversando com vocês aqui, se amanhã eu digo: ô Ju, foi assim a nossa reunião, eu conto para ela, eu registro, tem uma grande chance disso estar muito fidedigno, porque tem pouco tempo desde que o evento aconteceu e o que eu estou dizendo. Mas se daqui 5 anos eu vou querer dizer para a Ju e eu escrever aquilo que aconteceu, é muito difícil, e a chance de ter erro é muito grande. Então você olha se o documento é confiável pela distância que tem entre que os eventos aconteceram, que nós temos manuscritos dele. Vamos lá, o Novo Testamento, nós temos um espaço de 25 anos entre os eventos, as cartas foram escritas, que nós temos manuscritos dela, 25 anos. Homero, nós temos 500 anos. Platão, nós temos 1.200 anos. Eu tinha muitos outros aí, mas eu não vou humilhar, até porque eu não tinha espaço na ordem de culto. Mas cada vez os números aumentam, são mais discrepantes. Mas uma outra coisa deve ser analisada: a quantidade de cópias que você tem. Quantas cópias que você tem? Porque se você tem muitas cópias, você consegue chegar ao original de forma mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Imagine que eu estou dizendo e todos vocês estão copiando. Todos copiam. E daqui a 5 anos a gente vai querer ver o que eu falei exatamente. Se a gente tiver o escrito de todos vocês, a gente consegue remontar, porque o Thales errou uma vírgula, a Juliana esqueceu um A, o Pedro colocou um B no lugar do T. Mas aí, comparando todos, a gente consegue chegar exatamente o que eu falei. Agora vamos supor se só tem uma cópia. Fica difícil, né, gente? Mas vamos lá. No Novo Testamento nós temos 5.686 cópias. 5.600. Então nós comparamos e chegamos aos autógrafos de forma muito mais fácil. De Homero, a gente tem 600. De Platão, a gente tem 7. Gente, deixa eu falar um negócio. Por que eu falei isso? Não tem ninguém duvidando que Platão escreveu o Banquete. O Banquete de Platão. Ninguém duvida. Ou o Mito da Caverna. Foi Platão mesmo. Mas você tem, ninguém questiona, mas você tem 1.200 anos de espaço. Você tem 7 manuscritos. No Novo Testamento você tem 25 anos. E mais de 5.000 cópias. É assustador. O Novo Testamento é o documento mais confiável da Antiguidade. Você fala assim: e o Antigo Testamento? Meus irmãos, o Antigo Testamento joga luz no Novo, o Novo Testamento joga luz no Antigo. Nós temos, e é isso que é lindo, nós temos inúmeras profecias no Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento. O Antigo Testamento joga luz no Novo Testamento, e Jesus Cristo, Verbo encarnado, joga luz nos dois. Jesus Cristo diz o seguinte: vocês querem saber acerca de mim? Eu vou começar a ensinar tudo que está escrito a meu respeito, na lei, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas e nos salmos. A lei, os profetas e os salmos, o Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus Cristo, e Jesus Cristo aponta para o Antigo e para o Novo Testamento. Então eu quero encerrar e perguntar para você o seguinte: em que você pode confiar, irmão? Onde que você pode colocar a sua esperança? O que você pode depositar a sua esperança? E o que nós vimos, ainda que de forma muito panorâmica, porque eu sei que essa é uma mensagem mais temática do que expositiva, né? A gente está entrando muito no texto. Mas, o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, que vocês podem confiar no testemunho dos apóstolos. Pedro diz: nós vimos, e os apóstolos morreram por testemunhar acerca disso. Você pode confiar no testemunho do próprio Deus que diz: esse é meu filho amado que encontramos.
Você pode confiar no testemunho do próprio Cristo, o Verbo que se fez carne, invadiu o tempo e o espaço. E hoje a gente está em 2023 depois do Cristo. Você pode confiar nesse Cristo que divide as eras, que vem por amor se entregar por nós, que viveu, que andou entre nós, que tabernaculou entre nós e nós vimos a sua glória, que mudou a vida de todos aqueles que se encontraram com Ele. Meus irmãos, a fé cristã é uma impossibilidade. É impossível. Só tem uma forma da fé cristã estar aqui hoje. Uma só, ela é verdadeira. Em Atos capítulo 5, Gamaliel diz o seguinte: para de brigar com esses homens. Porque é o seguinte, se o que esses homens, no caso Pedro e João, estão dizendo for verdade, a gente não pode lutar contra a verdade. A verdade vai prevalecer. Agora, se o que eles estão falando é mentira, vai acabar, gente. Jesus, ele tinha 12 discípulos, um traiu ele. Só tem esses outros aqui. Gente, a gente não matou o Judas, o Galileu? Ele tinha uma multidão atrás dele, a gente matou ele e acabou. Tinha no tempo de recenseamento outro homem que se levantou, Teudas. A gente matou o Teudas, acabou. Gente, a gente já matou esse tal de Jesus aí. Pronto, o trem vai acabar, para de brigar. Quanto mais você instigar, vai ser pior. Deixa esses homens. Só que o que acontece, gente? Jesus vira, ressurreto dentre os mortos, vira para os 11. Fala o seguinte: olha, eu tenho todo o poder dos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que você tem ensinado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pode ir, eu tenho todo o poder. Imagina aqueles homens. Jesus, como a gente vai em todas as nações? A gente é iletrado, um monte de pescador, como que a gente vai? Aí Deus chama um Paulo da vida. Mas enfim, Deus faz. E a pergunta que eu faço é: por que a igreja existe? Meus irmãos, o que deveria acontecer se a nossa fé não fosse verdade? Quando Jesus morre, acabou a fé. Foi isso que aconteceu. Todo mundo abandonou, e isso ia acontecer. Não existiria cristianismo se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Mas por que existe cristianismo? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos, nós podemos confiar. E o meu chamado para você é um só hoje: deposite a sua confiança em Cristo. Deposite a sua confiança naquele que venceu a morte. Você pode confiar nos apóstolos, você pode confiar no Deus que diz: esse é meu filho amado. Você pode confiar no próprio Filho, você pode confiar no Espírito que guia a igreja, você pode confiar nos profetas, você pode confiar nas Escrituras, porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas homens falando, movidos pelo Espírito de Deus. E Deus preserva a sua palavra. O rei manda queimar, mas escreve outra. E Deus preserva exatamente a sua palavra, e vela pela sua palavra, para ela cumprir. Porque os céus vão passar, a terra vai passar, tudo vai passar, mas a palavra do nosso Cristo permanece. Meus irmãos, é no nosso Cristo que a gente está pegado. Que Deus nos dê a graça de não só dizer que cremos, mas crermos de verdade. Porque Jesus diz que aquele que crê nele vai fluir rio para a vida eterna. Meus irmãos, nenhum banquete da Babilônia pode nos saciar, mas a migalha que cai do nosso Cristo pode. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos agora participar do banquete, que nos dá força para deixar de ser incrédulo, porque todos nós somos incrédulos. Vamos orar, irmãos. Eu quero que você ore por você. Eu quero que você pense um pouquinho sobre tudo que foi falado. E eu quero que você responda para você uma pergunta: onde que está a sua esperança? No que você confia? No que você deposita a sua fé? No que você deposita a sua vida? No que você deposita a sua esperança? Nós aprendemos hoje que podemos confiar, depositar nossa esperança no nosso Cristo. Nós vamos pedir para que o nosso Deus nos dê fé, para que a gente possa não só dizer, mas para que a gente possa viver também. Nós somos uma igreja que está sendo plantada, mas que a gente nunca se arrede aos pés dessa verdade, que nós possamos viver as implicações da nossa fé. Vamos orar. Senhor bendito,
Nenhum de nós somos bons, suficientemente fortes. Nenhum de nós. Porque o nosso amor é como o amor de Pedro. Nós dizemos que não negamos, mas nós negamos. Nós não precisamos de ameaça para isso. Nós negamos sozinhos, porque nós nos curvamos ante a nossa própria natureza pecaminosa e nós caímos. Mas nós sabemos que esse não é o fim da história de Pedro, porque Pedro nos escreveu essa carta, e Pedro nos deu esperança, e a nossa esperança está no Senhor Jesus. Por isso nós clamamos: nos ajude, Senhor, nos ajude a não sermos loucos, nos ajude a não sermos como os vizinhos que não creem em Ti. Dá-nos a graça de sermos um povo que vive as implicações do Evangelho. Senhor, nos dê a graça de sermos como o Senhor. Ajude-nos a perder, ajude-nos a entregar, ajude-nos a servir, assim como o Senhor fez conosco. Nos dê um coração parecido com o Teu, Senhor. Nos ajude. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua igreja. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu povo. Obrigado pelo encorajamento que podemos confiar em Ti. Ajude-nos a enraizar a nossa vida nessa bendita e gloriosa esperança. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo, nosso bendito Salvador. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos participar do banquete do Senhor. E o banquete é do Senhor. Então, se você está comprometido com Cristo, se você já foi batizado sob profissão de fé, você é convidado a participar do banquete, que não é nosso, da IBR, mas é do Senhor. Se você for, nós vamos chamar os nossos irmãos para participar. Se você for participar, quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos servir vocês. Para quem quer participar, pode ficar de pé. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a Escritura.